Cláudio Gama, que honra tê-lo aqui, meu querido amigo, que prazer. A honra é toda minha. Eu quero agradecer a bondade, a generosidade, a confiabilidade. Suas palavras me constrangem e, ao mesmo tempo, aumenta a minha responsabilidade de continuar na pregação do Evangelho e reproduzindo Cristo na face da terra. E muito me dignifica o Senhor Deus pela oportunidade riquíssima que me concede desses dias estar debaixo da vossa autoridade sacerdotal e desfrutando da sua companhia, que é salutar, porque o irmão exala o perfume de Cristo e isso nos torna muito saudável, muito abençoado, e eu quero agradecer a Deus por isto. Pastor Cláudio Gama, nós saímos de uma pandemia. Primeira pergunta que eu quero lhe fazer: que lições nós, como líderes, a nossa liderança, pode tirar desse tempo de pandemia? O que a gente aproveitou de lição ou não dessa pandemia? A primeira lição muito importante para a liderança é fazer uma reciclagem, fazer uma revisão, fazer uma releitura, porque essa pandemia ela tem um processo totalmente pedagógico e ela veio fazer com que a liderança se sacudisse, se mexesse, pudesse rever todos os seus conceitos. Haja vista que muitos líderes que tinham restrições a usar as mídias tiveram que ir para frente das câmeras, senão iam perder a sua função pastoral e sacerdotal no sentido de praticidade. É a primeira leitura que se faz, rever conceitos e aproveitar das ferramentas tecnológicas que se oferecem hoje para a propagação do Evangelho. A segunda grande leitura é a valorização do calor humano, porque o líder, principalmente um líder de um rebanho grandioso, ele tem, devido aos seus compromissos, ele tem pouca aproximação, pouco acesso, tanto ao rebanho, quanto o rebanho a ele. Então, o calor humano, devido à correria, não é cultivado. E na pandemia, ela proporcionou esse líder sentir falta do calor humano, da ovelha próxima. Então, ele teve que conviver e ser impactado de pregar aos ventos, ao templo vazio, aonde esse líder pôde rever e valorizar a importância de uma pessoa no santuário para lhe ouvir. A terceira grande lição é este líder olhar para si mesmo, e poder dar valor a si mesmo, à própria vida, e entender que, se ele superou, atravessou e sobreviveu à pandemia, é porque existe um propósito de Deus na vida dele, no ministério dele. Por outro lado, ele não pode reproduzir mais os comportamentos antes pandêmicos. Ele tem que rever suas posturas, rever sua dinâmica, rever sua atividade com o rebanho e se contextualizar dentro dos fundamentos bíblicos, sem abortá-los, para que ele possa dar uma resposta, tanto ao seu rebanho, quanto à sociedade de uma forma qualificada. Então, a pandemia, posso dizer que foi a peneira de Deus que pegou a liderança, olhando para o aspecto de liderança, colocou nessa peneira e Deus deu-lhe uma sacudida, com quem diz assim: vamos sair da zona de conforto e vamos agora usar outros métodos, porque o ID não pode parar. Então, com isso, a liderança teve que fazer uma revisão, uma ressignificação, uma releitura de todo o seu procedimento para se contextualizar, para que a igreja não perdesse o seu papel, que é a pregação do Evangelho. Interessante, pastor, que eu me lembro que logo que iniciou a pandemia, iniciou uma série de lives, né? Era comum uma série de lives. Até eu me lembro que houve um pedido por parte de pessoas, porque cantores, pregadores começaram a fazer lives, inclusive dias de culto. E aí as igrejas estavam tentando transmitir no celular e tal, para cuidar dos crentes. Aí tinha os cantores que estavam fazendo no mesmo horário e essa situação. Porque foi uma reinvenção, né? A igreja se reinventou. E eu me lembro que logo naquele período nós fizemos uma entrevista juntos, né? Foi. E a gente conversava
sem ter esperança alguma, né? O que seria de nós? Porque você estava sozinho no ambiente e a gente tinha medo de estar no ambiente. Eu me lembro que naqueles dias eu viajei por necessidade, por causa da convenção. Estive no hotel em Curitiba, que quando a gente chegou lá na porta, quem veio nos recepcionar, um camarada vestido com a roupa branca, tipo tirador de mel, né? Com um negócio na cabeça e segurar a porta do carro. Aí você entrava no hotel, tudo isolado, a maçaneta e tal. E meu pai do céu, e aquilo deu uma crise de choro, eu me lembro, que nem dormia à noite. Aí tudo isso aí dava medo, que de fato foi um negócio assustador. Ninguém imaginava que passaríamos por isso. Ouvindo as suas palavras sobre a liderança, nós como igreja, talvez meu conceito, fomos os grandes responsáveis, até pela permissão de Deus nisso, para que a igreja voltasse exatamente a isso. A unidade, valorizar o que tem, e também Deus dá uma sacudida em muita liderança, que é o nosso assunto de hoje aqui. Na pandemia, no teu conceito, essa peneira que chacoalhou, apareceram os verdadeiros líderes? Em todo ato de uma peneiração, o diamante, o ouro, aparece no meio da lama. Então, há um dualismo nesse ato de peneirar. Apareceram ou foram identificados os autênticos, os comprometidos, os fiéis, mas também teve a possibilidade de revelar aqueles que já estavam atuando de forma teórica, negligente, profissional e até mesmo sem prazer, já estava atuando de forma obrigatória. No entanto, eu enxergo esse processo pandêmico na vida da liderança uma metodologia divina para Deus fazer uma renovação, um novo ciclo na liderança da sua igreja, para que a igreja pudesse sair de um conformismo, de uma monotonia e viver uma dinâmica de acordo com o propósito divino. A grande experiência, ou eu não sei se isso é particularizado, eu só recebia mensagens, vídeos e notícias de óbitos de pastores. E eu não recebia notícias de outros líderes religiosos, de outras religiões, de outras dimensões. Era só pastores. E em solo brasileiro já está comprovado que muitos pastores que foram recolhidos, Deus permitiu visando o bem da sua igreja. Porque se eles continuassem na face da terra, levando a igreja da forma que a igreja estava vivenciando, a igreja, na verdade, não tinha vida, só tinha existência. E com o recolhimento desses líderes e assumindo outros pastores, parece que a igreja ressurgiu das cinzas. A igreja ela está numa dinâmica com essa nova liderança, onde esses novos líderes puderam pegar essa igreja que estava ferida, que estava maltratada, que estava numa zona de conformismo, e com esse novo líder que Deus deu à igreja, parece que a igreja ela está como uma criança, vibrando no momento de festa, pelo que ela está desfrutando de uma nova visão, de uma nova aplicabilidade da palavra, sem ferir os fundamentos doutrinários, de uma nova projeção futurística, missiológica, sociológica, bíblica, educacional e espiritual. Então, a gente pode enxergar isso, principalmente em solo brasileiro, que muitas das vezes a igreja orou para Deus manter aquele líder vivo, e teve caso que pessoas com mais sintomas críticos do que o próprio líder voltou para casa. E o líder que só entrou e todo mundo tinha expectativa dele em alguns dias voltar para casa, foi terminar no caixão debaixo da terra. Então, foi uma metodologia também que Deus utilizou para fazer uma limpeza nos púlpitos da igreja, na liderança da igreja, para uma renovação, para que essa igreja pudesse ter um novo oxigênio. Você usou uma expressão domingo à noite, no templo, pregando, que é melhor um morto enterrado do que um morto de pé andando. Isso aí.
nessa tua palavra, a gente estava vivendo isso, esse seria um grande conflito da igreja, líderes mortos espiritualmente, na liderança, em todos os aspectos, porém forçando uma barra que não era dele, transformando um reino num império, o reino de Deus virando um império. Aí vem Deus e põe um dedo só. Pronto. O que o senhor está falando e o que eu estou argumentando não é um argumento pessoal. Não é um argumento pessoal, é um argumento bíblico e um argumento cristocêntrico. Porque é possível, é real, e isso depara diante dos nossos olhos um líder morto-vivo, totalmente nesse processo de morte. E quando falo em morte, uma morte espiritual ministerial, não simplesmente física. É o caso da liderança de Sardes, que o próprio Cristo chega para o líder da igreja e diz: tu só tem nome que vives. Mas está morto. Mas está morto. Então, não é um conceito nosso. Então, é possível uma igreja existir na regência de um líder morto. No assunto nosso hoje, esse é um conflito entre algumas lideranças, de uma imposição para se manter num cargo, tendo Deus já rejeitado ele? É um conflito, e um conflito grandioso. Por quê? Porque a igreja é o reflexo do líder. A igreja reproduz o comportamento do líder. E é isso que a Bíblia ensina. O líder, ele é o modelo para os fiéis. Ele é o espelho. Então, se esse líder ele está morto, é porque no processo construtivo da história ministerial dele, em algum momento, aconteceu, numa linguagem médica, um problema de saúde ministerial que não foi tratado e que esse problema jogaram apenas um pó secante, mas não arrancaram a ferida, que num determinado tempo no futuro se torna um câncer. Mas qual é a grande dificuldade nisso aí? É que esse líder, ele sabe que ele está doente, ele sabe que ele não tem mais nada para dar. Voltando à linguagem pandêmica, ele já está entubado, já não tem o oxigênio natural, ele respira um oxigênio totalmente artificial, mas a ânsia pelo poder, a manutenção pelo poder, o culto pelo poder e a divinização de si mesmo não faz o reconhecer o quanto está doente. Isso vai refletir aonde? Na igreja. E qual é o grande problema disso? É porque a gente se depara com uma igreja vivendo uma frieza espiritual, parada no tempo, sem nenhum tipo de projeto, um culto totalmente fúnebre, mensagens totalmente secas, e pegam essas evidências e querem terceirizar o diabo. Eu não estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo. O que eu estou falando aqui é o seguinte, é que existe diagnóstico na vida da igreja que não tem mão de Satanás. São negligências nossas, são falta de atitudes nossas, são aberturas que nós damos, são falta de responsabilidade nossa, são falta de dedicação nossa, afastamento do altar, afastamento da comunhão, onde a vida ministerial ela se torna uma rotina e não um prazer, um foco. O que esse rebanho está vendo nesse líder? O que ele está vendo, ele vai reproduzir. Então, na prática, um líder ele não pode estar mandando o rebanho adorar a Deus se o rebanho olha para ele e não adora. Um líder não pode estar dizendo para o rebanho, vai orar, se o rebanho olha para ele e não o vê orando. E o que é o mais crítico? Que tem igrejas que percebem isto no líder e falam assim, eu não vou seguir esse Saul, entre aspas, eu vou rever. Aí a igreja, ela por si mesma, na busca da sobrevivência, vai para a oração, vai para o jejum. Aí a igreja, ela começa a respirar, mas o líder está ofegante. E qual é a crise nisso? É que o rebanho ele não pode ser mais espiritual do que o seu líder. Gera o conflito. Gera o conflito. E nem o líder pode estar mais espiritual do que o rebanho. Tem que trabalhar nivelado, trabalhar num processo de forma igualitária para que
a bênção de Deus possa ser multiplicada e a igreja ter saúde. Dentro dessa visão sua, tem um versículo na Bíblia que diz: vos darei pastores segundo o meu coração. Vos darei. Então é Deus dando um pastor para a igreja, um líder, e não uma igreja para o pastor. É o pastor que assume a igreja e diz: daqui eu não saio, daqui eu não mudo e tal. Mas quem dá o pastor para a igreja é Deus. Dentro dessa visão sua, essa expressão, vos darei pastores, poderíamos afirmar que, de repente, o camarada assume a igreja e fica 50 anos na frente de uma igreja. Dentro dessa visão, desta palavra, vos darei pastores, não existe um líder completo. E talvez esse seja o grande conflito de um líder, ser cobrado por aquilo que ele não tem habilidade. Mas tem um pastor que é construtor. Ele chega no campo, no outro dia ele está construindo. De repente, Deus tira ele e traz um que ora 24 horas. Não que o outro não orasse, mas nesse tempo precisa de oração. Venceu aquele período, Deus entende que precisa mandar um agora que evangeliza. Ele saiu na rua, primeira pessoa que encontra na rua, ele já está evangelizando, coisa que o outro não faz. De repente, ele traz um para aquela igreja que é visitador. Os crentes estão precisando do calor humano. Você entende que esse conflito gerado por um líder, eu cheguei nessa igreja, agora aqui sou eu que mando, aqui que eu faço, vou ficar aqui, só saio daqui morto e tal. Ele não está impedindo essa. Você entenderia que essa vos darei pastores, no plural, era Deus dando assim uma possibilidade da igreja ter experiências com diversas lideranças? Literalmente. Primeiro, um líder que ele assume uma igreja, já na sua consciência, que ele vai se tornar o dono desta igreja e que ninguém o tira dali, já é uma sinalização que este líder já está fora de um propósito. Porque quando a gente trabalha liderança eclesiástica, e principalmente o papel de um pastor, a gente precisa entender que o pastor, ele não se manda, ele é mandado. Ele não se controla, ele é controlado. Ele não se dirige, ele é dirigido. No entanto, a Bíblia diz o seguinte, pegando o gancho do versículo: pastores segundo o meu coração. O pastor é uma reprodução do coração de Deus. Logo, se ele vai para frente de uma igreja achando que é o dono da igreja, ele não tem o coração de Deus. Porque o Senhor bem disse e eu ratifico: Deus não dá igreja a homens. Porque se Deus desse igreja a homens, ele estaria cometendo um adultério espiritual. Porque a igreja é a noiva do filho dele. Como é que ele vai pegar a noiva do filho dele, virgem, e vai dar para outro cidadão usá-la? Isso é um adultério. E que, infelizmente, perdoe-me interrompê-lo, e que, infelizmente, deu um período para cá que não era assim. A minha geração, certamente a sua também, a gente vem de uma linha onde os pastores, por exemplo, anunciavam para a igreja: estou indo para a convenção. A igreja já ficava na expectativa que, quando ele chegava, ele dizia: estou indo embora, vou mudar para tal lugar. É justamente a continuidade da minha fala. Então, o pastor, independente da igreja que ele esteja, independente do que ele esteja fazendo nesta igreja, independente o quanto ele é amado por essa igreja, independente que ele esteja no centro da vontade de Deus, ele precisa ter a compreensão que ele está pastor. Essa é a expressão. Está pastor. Ele não é o pastor da igreja. Exatamente. Ele está ali como uma bênção de Deus, como um instrumento de Deus, e é o homem que Deus viu naquele momento para abençoar aquela igreja, para o aperfeiçoamento daquela igreja. Só que a igreja, ela é comparada na Bíblia tanto com uma lua quanto como um jardim. Isso passa pelas fases. E a igreja, ela não foi criada por Deus para ela viver num conformismo de forma estática. Por isso que esses perfis diferenciados que o Senhor deu, um é construtor, outro é mais teórico, outro é mais profético, outro é mais visitador, outro é mais evangelista. Por que Deus coloca esses perfis na igreja? Para que a igreja possa viver ciclos diferenciados, para que a igreja possa ter uma dinâmica diferenciada. Porque, olha a mente de Deus é fértil. Deus não trabalha com monotonia e Deus não trabalha com uniformidade. É até paradoxal.
Você chega dizendo, eu vou uniformizar, vai ser tudo assim, vai ser tudo padronizado assim. Nem Deus trabalha assim. Não tem fábrica de líder. Então, Deus não trabalha em momento algum de líder, de salvação, de projeto de Deus, da própria revelação de Deus. Deus não trabalha em uniformidade. Deus trabalha em multiforme graça. Por que isso? Então vamos entender, eu vou sair um pouquinho daqui do foco de liderança e igreja, para ir em Deus, para voltar para entender. Deus, que é o poder absoluto. Deus não poderia se manifestar todos os dias a nós da mesma maneira, do mesmo jeito, no mesmo padrão? Podia, pode, e é a autonomia dele. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Por exemplo, então vamos pegar aqui a nossa experiência de domingo. Domingo, Deus decidiu se revelar de um jeito. Quem veio ontem a EBO esperando a mesma coisa de domingo, ficou boquiaberta, porque ontem Deus decidiu se revelar de outra maneira. Quem virá hoje à noite esperando a revelação de ontem, vai ficar surpreso, porque Deus vai se revelar de outra maneira. Por que Deus faz isso? Porque Deus, se vir a revelação da mesma forma, o que vai acontecer com a gente? Vai se acostumar com ele. Não, já sei como ele vem, já sei como ele faz, já sei como ele trabalha. Aí eu trago a palavra do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos. O conhecimento é um processo, é ativo, é contínuo. Então Deus faz isso que até minha revelação é uniforme, é multiforme. A minha graça é multiforme. Meu trabalho é multiforme. Minha ação é multiforme. E a minha igreja tem que viver baseada na minha multiforme graça. No entanto, pode ver que quando um líder ele começa a ser repetitivo, que ele não sai daquele padrão que todo mundo já sabe, como o culto vai começar, quem é que vai cantar, quem é que vai ler a palavra, como vai ser lido, a hora da oferta, até na hora dele pregar, o momento que ele vai falar língua estranha, o povo já sabe, gera uma desmotivação. O que é essa escola bíblica aqui? O senhor pensando no seu lazer, no seu descanso, pelos seus compromissos, o senhor colocaria uma escola bíblica que está lhe dando trabalho, humanamente, pensa em um monte de coisa? Mas por que o senhor está realizando a escola bíblica? Não é tirar a igreja de uma rotina? Não tem uma orientação que não tem culto em nenhuma filial? É todo mundo focado na sede? Aí, muito bem, mas está parando o culto nas filiais. Não está parando, isso é estratégico. É para tirar a pessoa de uma rotina, de um vício, para ela viver o novo, para viver a multiforme, para ouvir pessoas diferentes, para se relacionar com pessoas diferentes. Para se reciclar, para construir um relacionamento social. É a metodologia divina. A mesma coisa é o líder. E o líder, ele precisa compreender, ter convicção. O tempo dele de chegada na igreja e o tempo dele de saída. Porque tudo em nós tem um prazo de validade. E a crise aumenta é quando Deus termina o tempo desse líder e o cara peita e quer continuar e diz que só vai sair dali morto no caixão. E vai sair morto no caixão. Porque Deus vai criar um método e vai matar. Porque a igreja dele não pode ficar sofrendo por causa de uma pessoa que está fora de um propósito, que já está morto em si mesmo e não tem mais nada para dar para o rebanho. Aí a pandemia foi uma metodologia que Deus utilizou para fazer uma limpeza nos púlpitos. E também nós tivemos em 20 anos uma assustadora evolução da ciência, todos os aspectos. Isso automobilística, mas principalmente na questão do que a gente tem nas mãos. No primeiro momento, ninguém larga o celular, isso é pecado, isso é idolatria e tal e tal. Hoje a gente acorda e deita. Por quê? Porque a vida nossa hoje está relacionada a essa rapidez de informação e também aquilo que a gente tinha que pegar o carro aqui, ir lá na cidade tal para falar com o irmão, porque ele não tinha telefone. Hoje você chama ele no vídeo, ele pode estar lá no Japão, você fala com ele, você vê ele, que as distâncias foram encurtadas. E isto também provocou nas lideranças uma obrigatoriedade também deles se adaptar a esse momento. Em todos os aspectos. Se adaptar ao... Não estou falando que a igreja é obrigada a ter uma live. Estou dizendo num contexto geral, porque hoje as informações boas chegam com facilidade, como as ruins. Então, corre o risco daquilo que demorava, uma decisão, uma atitude de uma liderança. Respeitado porque a gente vem de uma geração, né? Eu sou crente de berço. Então, uma geração onde a autoridade maior na cidade era o pastor da igreja.
Então, ele, certo ou errado, a palavra dele era uma lei. Hoje, as pessoas têm informação. E, às vezes, na nossa frente, do nosso lado. Então, aquele que não buscou a informação, aquele que não se reciclou na sua linguagem, na sua forma de ser, no relacionamento, ele gerou um conflito interno para ele, externo, entre ele e a igreja, exatamente porque ele não consegue se adaptar ao ambiente. Não estou falando que precisa ter um ambiente desse aqui para ele poder falar com o povo. Mas no dia a dia, porque de repente eu posso estar ao lado de um grupo e o grupo estar do meu lado, ouvindo e repassando informação num grupo que eu não estou, me ouvindo e repassando informação, e exatamente por causa dessa não atualização. Então eu não preciso ser como um adolescente, mas eu preciso pelo menos tentar me adaptar a esse momento pela essa rapidez. A minha geração é um problema para isso, né? Por quê? Por causa da escola que a gente se formou. Porém, a gente tenta fazer o que pode. Hoje, esse avanço da ciência é o maior conflito para a liderança? Conflito para quem não sabe usar. Porque quem não sabe utilizar esse avanço tecnológico, ele acaba se perdendo em si mesmo. Agora, quando você sabe utilizar, é uma ferramenta poderosíssima para o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da igreja que está às suas mãos. Pontuando essa prédica do Senhor na pessoa de Jesus. E o Senhor falou da sua escola. Essa escola, anterior a essa, era uma escola que espiritualizava tudo, mas, ao mesmo tempo, abortava o aspecto sociológico. Jesus é o nosso modelo maior em tudo. Jesus foi o homem, e é o homem, mais contemporâneo, mais contextualizado, tanto da sua época quanto da nossa geração. Mas não viveu nenhum conflito com isso. Por quê? Porque Jesus sabe e sempre saberá distinguir o que é contextualização de mundanização. Então, qual é a grande crise hoje em algum grupo de liderança? Achando que, se envolvendo ou abraçando os avanços tecnológicos, colocando em prática, está se mundanizando. Não está se mundanizando. Ele está se contextualizando. Se adaptando. E, além disso, acompanhando a profecia bíblica, que a profecia bíblica diz que a ciência se multiplicará. E a ciência, temos que ter a consciência que são ferramentas que Deus nos dá e dá ao ser humano, visando o seu progresso. Agora, o problema nunca está nas ferramentas tecnológicas. O problema está no caráter humano. Está no caráter humano. Porque o caráter humano, se ele estiver corrompido, o camarada se corrompe tanto com o celular, como sem, quanto sem, numa revista, num jornal. Num jornal. Como que um camarada pode se corromper num jornal? Eu posso dar um exemplo aqui. É só ir na sessão das meninas de programa. Pronto. Está lá. Está lá. Então, é uma questão de caráter. E a igreja hoje, que a gente precisa pontuar aqui, que a igreja ela foi constituída por Jesus para ela dar uma resposta à sociedade. Aquilo que o Estado não consegue fazer e dar, a igreja tem a possibilidade de dar. E a igreja ela não pode ficar parada no tempo, porque a igreja é regida pelo livro mais atual, mais contemporâneo da história da humanidade, que é a Bíblia Sagrada. Então, se a igreja utiliza a Bíblia, que é um livro contemporâneo, que é um livro atual, a igreja vai ficar com a mentalidade petrificada, com um líder pensando na idade da pedra, com a igreja querendo andar de Airbus e o pastor ainda está em locomotiva. De carroça, de carroça, não tem como. Esse pastor, considerando as suas limitações intelectuais, mas ele não pode abrir mão dos avanços, do progresso, porque ele pode construir uma assessoria que pode orientá-los a caminhar nesse viés para dar uma resposta para a sociedade. Então, isso é muito sério, porque se esse pastor não fizer uma reciclagem, hoje o senhor está com um adolescente aí, entrando numa universidade, fazendo o Enem, lutando para medicina, lutando para advogado, para direito, depois para fazer para juiz, para farmácia, para avançar. E o senhor tem que pregar Jesus para essa pessoa numa linguagem dela, num contexto dela, para ela não se tornar refém
da cultura marxista, da ideologia marxista. Aí depois você não utiliza essa ferramenta e diz que é o diabo. E não tem nada de diabo. Então, até mesmo a atualização, a reciclagem, o aprimoramento, o crescimento, o aperfeiçoamento desse líder, ele tem que buscar isso. Senão ele vai parar no tempo. E se ele parar no tempo, não só ele que para, a igreja que está na mão dele vai parar também. Então, por isso que é uma necessidade do líder estar sempre, olha só, a linguagem que eu vou usar agora, em movimento e não em monumento. Então, qual é a grande crise nisso aí? Que a gente tem líder hoje que é um monumento, parou no tempo, é uma estátua. A igreja virou um monumento, só vive de passado. Agora, uma igreja, um líder em movimento. Um líder em movimento, ele motiva o rebanho, vamos comigo, o rebanho entra nessa pegada. E se o líder der uma parada, o rebanho, vamos junto, vamos embora, não pode parar. Então, há aquela motivação. Então, é isso que a gente precisa rever. E o que eu estou falando aqui foi o projeto, o estilo de Jesus na vida dos discípulos e na praticidade da igreja primitiva. Pastor, e o que falar dos conflitos de ordem moral? Hoje nós temos, vergonhosamente, quer dizer, sempre teve, mas hoje grandes líderes que se mantiveram em cima dos púlpitos apodrecidos. Eu me lembro de uma mensagem que o senhor pregou na UMADEB, fiz questão, inclusive, de replicar ela, antes da pandemia, né? Uhum. Onde o senhor profetiza ao Brasil e grita, né? Brasil, Brasil. Você era bem mais novo, tinha mais força para gritar. E grita, Brasil, Brasil, Brasil. E o senhor fala sobre a santidade. Que Deus traria ao Brasil, em outras palavras, iria sacudir as lideranças por causa dessa podridão. E eu tenho esse vídeo, inclusive, assim, quando a gente, vez ou outra, ele aparece até nos nossos grupos da convenção. Uhum. E eu vejo assim que quando alguém publica uma besteira, até nos grupos de pastores, assim, besteira que eu digo assim, uma coisa insignificante, nossa, aqui não vira uma febre, mas quando posta esse tipo de coisa, uma foto de batismo, um evento, mal as pessoas veem, não há assim, uma reação das pessoas. E Deus fez isso. Deus fez isso. Você não fez durante a pandemia, mas Deus prosseguiu fazendo. Nós temos hoje no Brasil lideranças de grandes convenções, você roda o Brasil, você sabe do que eu estou falando, de gigantes igrejas, inclusive de estados onde as lideranças se uniram para derrubar um projeto de Deus, e Deus derrubou o projeto desses homens, e abriu-se uma cova e desceu altíssimas lideranças, é um estado não muito longe daqui, que a gente se assusta quando vê. E esse conflito hoje, tanto entre líderes como para a igreja, porque o diabo não mata, mas ele provoca o escândalo, ele tem prazer no escândalo. Esses escândalos, uma igreja que passa por esse conflito de um escândalo de liderança, sobrevive a ela, fica uma marca, fica uma ferida, fica uma cicatriz. O que dizer dessa palavra profética sua, e não hoje, mas a sequência do que Deus vem fazendo, limpando púlpitos? Eu vou lhe responder por parte, até chegar essa limpeza de púlpito. Primeiro, a grande crise moral que a gente vive hoje na liderança. E o que eu falo hoje porque a gente está falando numa linguagem bem contemporânea, mas isso com o passar do tempo. Isto, por mais dramático que seja, essa crise moral não é uma questão de fé. Não é uma questão de fé. Não é porque a pessoa tem mais fé, tem pouca fé, não é a pessoa que é mais espiritual, é menos espiritual. Não. Isso é uma questão de caráter. Porque a gente tem pessoas que não são cristãs e, às vezes, se denominam, se apresentam até como ateus, que têm uma vida moral ilibada, exemplar, que é um referencial. Idólatras. Entendeu? Que tem. Entendeu? São fiel na empresa, fiel nos negócios, honesto, fiel na família, que zela pela família, que honra a família. A gente pode dar até um exemplo, se permitir aqui, até na área esportiva. Na área esportiva, mas não é o caso de pessoas se tornarem campeãs e o repórter perguntar para ela a quem ela deve aquele título. Ela diz, a minha família.
e de chamar a esposa naquele espaço, chamar a família dele toda e depois fazer reportagem em cima e ver que o camarada tem uma fama que tem, mas desde do anonimato, a mesma família. Então, não é uma questão de fé, de espiritualidade, de dom, é uma questão de caráter. E como que isso evidencia quando o camarada chega numa liderança de alto escalão? Por causa da crise, da problemática, dos conflitos. Por quê? Há indícios, sem dar nome aos bois, que provavelmente esse, quando era diácono, ele já teve um deslize. Ao invés de tratar esse deslize quando ele era diácono, botaram debaixo do braço e, entre aspas, cobriram o sol com a peneira e seguraram. Aí depois consagra o camarada a presbítero. O cara vem com um período de presbítero, naquele processo de presbítero, o camarada vai dar mais um tiro no pé, entre aspas. Aí já vem outro, não, é presbítero e tal. Em vez de tratar o câncer, joga um mercúrio. Mercúrio não cura câncer. Aí tal, por burros náguas, entre aspas, consagra aquele camarada a pastor. Aí daqui a pouco dá uma igreja para pastor. Só que o câncer existe. Então, usando uma linguagem biológica, por exemplo, se eu tiver uma ferida aqui no meu braço e eu hoje à noite viajar para o Japão, eu vou chegar no Japão com essa ferida. A ferida não fica no Brasil. Então, o tempo não paga a ferida. E nem mudança de lugar. Nem mudança de lugar. Então, o que acontece? Para maquiar isso, o cara vai se esconder isso tudo num terno, numa gravata, numa falsa moral, num cargo, num cargo, num status de pastor, numa credencial, numa falsa santidade, numa falsa autoridade e até mesmo num falso machismo. Porque o cara se impõe como macho, mas tem casos comprovados de ter problemas. E a sua imposição de machista é apenas um mecanismo de defesa para esconder uma problemática. Porque a gente só, quando fala em aspecto moral, principalmente na área sexual, a gente só fala em relação a esse indivíduo com uma ponta de saia. Mas esquecemos de uma calça masculina, de um short masculino, de uma realidade, sem falar no aspecto financeiro, nos escândalos morais, nas profanações, nas abominações, até mesmo profanando o sagrado, utilizando o santuário para abominações, para as coisas horríveis. E isso tudo é resultado de feridas lá atrás. Que não foram curadas. De que não foram curadas. Então, e outro, qual é o grande problema? Que ele, por achar que está no trono, por falar meia dúzia de línguas estranhas, ele acha que Deus já passou a mão por cima, que está tudo bem com Deus e que ele pode administrar seus próprios erros ou pecados e, nas escondidas, ele lambe as suas próprias feridas. E na frente do povo é o santarrão, vem de aparência. É o bonitão, só vive de aparência. Só que está podre por dentro. Querendo ou não, ele está falando em nome do divino. E o divino não é igual a ele. O divino é totalmente diferente. E o divino só está esperando uma oportunidade para arrancar a fantasia, para desmascará-lo. Então, esses escândalos que o senhor citou, muitas das vezes, não tem nada de ação maligna por trás. A ideia que eu tenho é como se o próprio Deus chegasse nesse indivíduo, pegasse a fantasia dele e rasgasse do alto a baixo. Agora mostra a tua cara. Mostra quem você é. Mostra quem você é. Acabou teu tempo. Tu está putrificando o rebanho. Eu te dei limite, eu te dei misericórdia, não abusaste da minha misericórdia. Aqui acaba. Foi o que Deus fez com Saúl. Acaba. Foi o que Deus fez com Eli. Eu corto o teu braço, não tem descendência para mais para você. E Deus, pegando um gancho aqui em Eli, Deus tinha dito para Eli, olha, não faltará cadeia sucessória. Você terá sempre alguém da sua família que dará continuidade ao teu sacerdócio.
quando entra pelo caminho da negligência e da abominação, o próprio Deus que fez a promessa, ele diz, ó, eu disse que você não ficaria sem sucessor, mas hoje eu estou mudando, estou revogando e estou cortando o seu braço. Cortar o seu braço é, eu corto aqui a tua linha sucessória, teu poder. Acaba tudo aqui. Então, muitas das vezes, esse escândalo, a igreja sofre. Mas é a metodologia que Deus tem para expor essa sem-vergonhice, para expor esse mau caráter, para expor esse lobo que viveu o tempo todo vestido de ovelha, cometendo crimes em nome da fé. Como que eu digo cometer crimes da fé? Porque por menos coisa, ele excluiu uma pessoa. Ele proibiu uma pessoa de tomar ceia. Por menos coisas. Ele separou uma pessoa da comunhão. E ele no artigo. Então, por isso que Deus falou e tem falado e continuará falando. Porque a limpeza de Deus nunca é da porta para o altar. A limpeza de Deus é do altar para a porta. No altar. Porque a porta tem que sair a sujeira. Deus não põe sujeira para dentro. Quem põe sujeira para dentro é homem. Deus limpa o santuário. E, baseado nisso, a igreja brasileira, a liderança brasileira, tem que ficar atenta, porque vem um juízo de Deus pesado sobre a igreja brasileira e passará pelos púlpitos, pelos líderes. Deus não esperará o tribunal de Cristo para a prestação de conta, porque a prestação de conta no tribunal de Cristo é para quem chegar lá salvo. Deus já vai pedir prestação de conta aqui. E tem uma palavra bíblica, para encerrar aqui minhas palavras, que mexe muito comigo, que me dá muito temor, que é a 1 Pedro 4,17, que Pedro vai dizer assim, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E ele vai dizer assim, e o que será daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? O que Pedro está dizendo? Que antes de Deus punir, disciplinar e chamar o ímpio a uma prestação de conta, o juízo será primeiro a sua igreja, ele vai julgar primeiro a sua igreja, antes do toque da última trombeta, não é na eternidade não, porque esse julgamento é o processo da peneiração de quem serve e de quem não serve, de quem está comprometido e quem não está comprometido, quem só vive de nome e não tem identidade, porque tem pessoas que vivem de nome, mas não têm identidade. É bem uma limpeza de Deus nisso aí. A gente vai voltar nesse detalhezinho, mas só para pontuar. Há poucos dias eu fiz um comentário sobre alguém, quando chegou a notícia, né? Olha, tantos anos fulano tinha um relacionamento com a cantora fulano de tal. A cantora era líder do círculo de oração de toda a estrutura e ele era o pastor presidente de toda aquela estrutura. Quer dizer, a quarta pessoa da Trindade ocupando o segundo lugar e intocável. Aí quando isso tudo cai, e o que é incrível que antes desse rasgar de vestes, essa pessoa esteve num ambiente de escola bíblica também e pregou, inclusive, contra outras igrejas, bateu em outras igrejas e foi vergonhoso, porque foi um vídeo que caiu na mão da mídia e virou um negócio e tal. Na outra semana, estoura a bomba, pum. Aí pronto, aí foi aquele escândalo e tal. Pastor, como pode? A pessoa... Um ato da Santa Ceia que não deixa de ser um pedaço de pão e um suco de uva. Mas a representatividade bíblica, inclusive numa palavra que Paulo escreve, a gente usa isso na Santa Ceia, que aquele ato do pão e do cálice é para lembrar da morte até que ele venha. A morte de Cristo é o grande divisor de águas da igreja. E a pessoa usar esse ato, estender as mãos, mão apodrecida, consagrar o pão, consagrar o cálice, dar para o povo e o mais grave, beber, comer. Chegar nesse ponto, no teu conceito, a falta do temor, claro, aconteceu muito antes até do ato, porque você citou a questão do caráter, a situação do caráter. Você entende que a pessoa força uma barra, ou Deus permite ele prosseguir por um período para exemplar outros, ou Deus entrega a ele a própria sorte do diabo para o diabo expor ele quando achar que deve, num momento assim, para acabar com a sua história? As três coisas, elas caminham lado a lado. Primeiro, nesse perfil que o senhor traçou, o que esse indivíduo, por que ele se comporta, por que ele toma ceia, por que ele faz isso?
porque ele passa a viver um personagem. Na verdade, ele já não está mais ali. Ele vive um personagem de pastor. Por que eu digo isso? Porque Salomão vai dizer em Provérbio 29 que um homem de dura cerviz, para ele, ou em outra linguagem, cauterizado, para ele não há mais cura. Então, cauterizou, não tem mais cura, ele vive um personagem. Pegando o momento da ceia, o modelo Jesus, ceando com Judas. Em que momento Satanás enche o coração de Judas para traí-lo? No momento da ceia. Ao ponto de Jesus interrogá-lo, por que deixaste Satanás encher teu coração? Então, Satanás encher o coração é uma legalidade que nós demos. Satanás não obriga, eu quero encher teu coração. Porque a pergunta de Jesus é, por que deixaste? Judas deixou, permitiu. Permissão. Então, esse tipo de atitude são permissões que a pessoa vai dando para Satanás encher seu coração, que é o mais dramático. Uma pessoa está servindo a ceia, participando da ceia, e com o coração cheio de Satanás. Tá. Onde entra Deus nisso? Deus entra nisso em 3 dinâmicas. Primeira dinâmica, Deus usando da sua paciência, para que essa pessoa, em algum momento, caia em si e entre pelo caminho do arrependimento, da confissão e do abandono. A misericórdia dele. Para uma misericórdia, para não perder a alma. Essa é uma coisa. A segunda coisa, além a mesma paciência que Deus tem em busca de uma confissão dessa pessoa, é a paciência que Deus tem de pegar aquela pessoa lá na frente, para ela não entender que Deus está sendo conivente. E quando Deus pega lá na frente, aí já era. Se você não se arrepende aqui, não desfruta da misericórdia, você vai pegar o juízo. Aí você já não vai ter o Deus de amor, você vai ter o Deus da justiça. E, por outro lado, por que Deus permite tudo isso? Que é o modelo exemplar. Olha, se você seguir por esses caminhos, vai acontecer a mesma coisa com você. E eu não vou deixar você impune. Para exemplo. Então, essa tríade é a metodologia divina. E tem casos que Deus pega no início. Que isso tudo depende de uma metodologia divina. Tem casos que Deus não pega no início. Deus deixa o camarada algumas décadas. Deus deixa o camarada aí. Como se Deus, numa linguagem popular, é como um jovem estivesse soltando uma pipa, a pipa no ar, quem olha, não vê a linha, só vê a pipa solta, sem controle, achando que ela está se movimentando sozinha. Mas o carretel está na mão de uma pessoa. É Deus dando linha para ver até onde esse indivíduo vai. Só que quando chega no limite, Deus começa a puxar. Aí, meu irmão, não tem mais misericórdia. É juízo. E baseado nisso, eu não sei se o senhor já teve uma experiência. Essa experiência. Mas, infelizmente, eu tive a experiência de orar por um pastor se queimando no inferno. É paradoxal, é dramático, isso é. Mas só para, baseado nisso tudo aí. O camarada era pastor de uma igreja numa cidade, ligada a outra igreja, e ele era o homem forte, o administrador de todo o campo. Então, ele sabia mais o que acontecia no campo, tanto de administração quanto de renda, de movimento, do que o próprio presidente, porque ele era o mediador entre o presidente e todo o campo e todos os obreiros. Ele fazia o pagamento dos obreiros, ele que sugeria as mudanças de obreiro. Então, era um camarada muito forte. E na própria secretaria da igreja, ele começou a cometer abominações, atos ilícitos, adultérios, desvio de verba, pegar o desvio da verba, desviar a verba, ir para motel, e às vezes com filhas na fé. Dinheiro de dízimo. Dinheiro de dízimo. Tudo bem, ninguém sabia, ok? Eu tive, numa viagem missionária que o pastor presidente fez com ele, eu acolhi lá em casa
apoiei para evitar gasto para o pastor presidente. E no final do dia, esse tal obreiro, pastor que eu estou citando, ele vai tomar banho e percebe do lado esquerdo do mamilo dele um brotinho de uma espinha. E ele percebe aquilo natural e faz o comentário, está brotando uma espinha aqui. Ok, isso é o final do dia, nós tomamos um café à tarde. À noite, ele vai tomar o banho para deitar, para dormir, aquela brotinho de espinha já estava num caroço do tamanho de um limão. Segunda-feira, embarcaram para a cidade deles, ele dirigindo para o pastor presidente. Quando chega na cidade do pastor, 7 horas depois de viagem, ele não tem força para sair do carro. Ele fica travado. Leva para o médico. Quando leva para o médico, aquele brotinho de espinha, que era um caroço de limão, paralisou ele, já era um câncer. Um câncer. Brotou do lado do mamilo, mas aonde o câncer proliferou? Da bacia para baixo. Pegou os órgãos genitais dele todo. Eu recebo a ligação, eu estou no Rio, a família em desespero, não sabia de nada, e o pastor, que me respeita muito, que eu sou um dos conselheiros dele, me liga para ir para a cidade para saber o que vai fazer. Aí eu chego na cidade, a família a 40, 50 quilômetros da igreja sede, passando necessidade, porque ele vivia do ministério, e o pastor me pergunta, o que eu faço? Falei, vamos para lá e vamos levar um termo de confissão, e se ele realmente confessar... Já existia uma suspeita? Nós já tínhamos as informações. Sim. Já tínhamos as informações. Porque quando ele viu que o diagnóstico era câncer, ele chamou o presidente. Ele abriu o leque. Só que a família, a igreja, ninguém sabia. Entendi. Só o presidente. Quando o presidente me compartilhou, falei assim, vamos redigir um termo de confissão, vamos levar para ele, vamos ouvi-lo, e o senhor cumpre a Bíblia, o disciplina, e, ao mesmo tempo, o senhor faz a reconciliação dele. Faz a reconciliação. Disciplina num ato e reconcilia imediatamente. Nós fomos lá. Quando eu cheguei lá, pastor, a bacia da cintura para baixo já estava tudo seco e as pernas dele como um cabo de vassoura. Foi muito rápido. Rápido. E ele falou assim, pastor Cláudio Gama, ore por mim. Ore por mim. Falo isso com muito temor, chego até a me arrepiar. Quando eu comecei a orar, e orando, pedindo misericórdia, eu começo a ouvir gritos, uivos dele desesperador. Ai, tá queimando, ai, eu não aguento mais, tá queimando. Pastor, você sabe o que é repreender um demônio de um pastor? Do que eu ter que afastar a esposa, afastar as filhas, botar longe, impor as mãos sobre ele e dizer assim, sai, demônios! Aí ele volta, ai, glória a Jesus, que refrigério. E eu perguntar para ele, o que estava queimando? Onde você estava? Eu estava no inferno. Eu estava no inferno me queimando todo. Meu Senhor. Aí confirmou a orientação que eu dei para o pastor. O pastor, então, chamou, falou, você confirma, isso, confirmo. E com muita dificuldade, ele assinou, falou, então estou te disciplinando por descumprir a doutrina bíblica. E ele assinou, oficializou, e agora estou te reconciliando novamente ao hall de membros. Fiz umas compras para ele, isso foi no final de semana. Quarta-feira, recebo a notícia que tinha ido a óbito. E eu não posso lhe dizer se foi para o céu ou se foi para o inferno. E até hoje, na cidade, na igreja, tem marcas negativas da abominação deste homem. Agora, o câncer de um brotinho, como uma espinha, acabou com tudo. Porque Deus não é fantoche. Então, eu resumo, a maioria da liderança, eles chegam a um patamar tão grande que eles se deificam, que eles acham que eles podem manipular o divino e administrar os seus próprios erros. E aí o diabo aproveita também. Aí entra, aí acaba com tudo. Aí quem vai sofrer?
a família, Em primeiro plano, primeiro plano, e o rebanho. e o rebanho. Aí vem Deus numa pandemia, coisas que a gente não via, que a gente não sabia, que só Deus sabia. E vai Ele tratando. fala assim, vou arrancar, meu irmão. É a oportunidade que eu tenho para o bem da minha noiva, para o bem da minha igreja. Aí Deus substitui, a igreja aflora, como uma plantação, começa a brotar. E anteriormente, isso aqui não dá nada, isso aqui não dá nada. Aí chega uma pessoa, não, vamos cavar, a terra é fértil, vamos lá. Daqui a pouco você está colhendo frutos, que o pessoal fala, qual é o segredo? Deus. O segredo é fidelidade ao Senhor. É só andar no caminho de Deus. Então, por isso que a liderança brasileira, eu falo para não dizer mundial, precisa rever os seus conceitos, e eu volto a bater na tecla. Botar o pé no chão. Botar o pé no chão, saber que é o que é por bondade de Deus, que Deus não deu para eles uma profissão, Deus deu um ministério. Nunca deixou de ser ovelha, só tem uma responsabilidade. Não, ovelha, olha, o Salmo, o senhor falou algo aqui que aí vai abrir outro leque. O que é o Salmo 23, o Senhor meu pastor? É um rei com uma consciência de ovelha, pô. Com um cargo, uma ovelha com uma responsabilidade. Dizendo que você vai pegar lá, no campo eu era pastor de ovelhas. Diante de ti, tu me tiraste de pastor de ovelha, me fizeste rei. Diante de ti eu não sou rei. Diante de ti eu sou um animal. Eu sou um animal. Eu sou a ovelha. Tu és o meu pastor. Então é a consciência que temos que ter. E a consciência que a igreja não é propriedade dele. Sim, que é a propriedade dele. Primeiro, se você analisar juridicamente e cristamente, biblicamente, a igreja é uma constituição da produção de dízimos e oferta dos fiéis. Pastor, isso juridicamente na mão de um promotor, na mão de um juiz, é que esse povo tem misericórdia porque a igreja hoje se politizou e ela tem amparo, tem lei, tanto que assim, não, a lei nos protege, nós temos deputado, nós temos um senador, nós temos um ministro, é assim, mas se esse povo resolver mexer, pegar um estatuto de igreja, as funções de um presidente, as funções de uma diretoria, há esperança para nós como igreja. O Deus que começou essa boa obra, essa limpeza, ele prosseguirá. Você que viaja ao Brasil, igrejas grandes e pequenas, cidades grandes e pequenas como a nossa, igrejas grandes e pequenas como a nossa, estados diferentes, países diferentes, o mundo que está hoje ansioso para lhe ouvir. A esperança nessa última hora da igreja, Deus prosseguirá fazendo essa limpeza. A igreja, que é a menina dos olhos dele, ainda continuará debaixo dessa graça. Você entende que Deus prosseguirá afastando esses lobos e mantendo a igreja debaixo da liderança de pastores fiéis, líderes fiéis? Biblicamente, a esperança total. Eu acredito nessa esperança. Por quê? Porque Deus só precisa de um homem que se coloque na brecha. Isso está lá em Ezequiel, procura um homem que se coloque na brecha. Tendo um homem comprometido, faminto, sedento, com responsabilidade, com coração de Deus, coração de pastor, Deus, só com um homem, muda tudo. Outra prova bíblica, Neemias, na restauração de Jerusalém. Começou com Neemias, a restauração de Jerusalém. Outra prova bíblica, Deus nunca ficou sem remanescente na terra. Apesar de todo o caos na história do povo de Deus, Deus sempre teve um remanescente. Por que há uma esperança? Baseado na palavra de Elias e de Deus para Elias. Deus me mate, só eu fiquei. Aí Deus disse, você está totalmente equivocado. Tem mais um pouco aí. Tem 7.000 aí que você não conhece, que ninguém conhece. Preservado. Que são tão crentes, tão fiéis, tão santos, que mexe comigo, que não se dobraram o joelho. Então, Deus sempre tem aqueles para o recomeço, para a restauração. Deus sempre teve, como teve, eu digo, como teve os 7.000, como teve o Neemias, como teve o João Batista para abrir o caminho, como tantos outros na história da igreja, como teve o Martim Lutero. Então, Deus sempre tem alguém como pessoa-chave. Para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Então, não é por causa de um grupo que desonra o divino que a igreja está perdida, não. Porque se o senhor olhar para toda a história da igreja, a igreja sempre conviveu
com esse dualismo. Sempre um grupo inclinado para a profanação. Desde o princípio. Desde o princípio. E um grupo gritando por santidade, por motivação. A prova disso é o seguinte: a igreja é inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cheia do Espírito Santo. No capítulo 3, já tem 2 crentes sendo fulminados dentro da igreja por estar mentindo contra o Espírito Santo. Sim. Então, a igreja não para, porque a igreja é a noiva, é dinamizada pelo Espírito Santo. E aqueles que têm compromisso com Deus são as pessoas que Deus vai levantar e vai usar como instrumento para levar essa igreja a um nível de santidade, a um nível de comprometimento, a um contato com a Bíblia, preparando, sendo instrumento de preparação, auxiliados na dinâmica da operacionalidade do Espírito Santo, para que a igreja seja preparada para o toque da última trombeta. Então, eu tenho muita esperança para uma nova vitalidade da igreja, para uma nova dinâmica da igreja, para uma renovação de líderes jovens, mas com santidade, jovens, mas no altar, jovens mais íntegros, jovens, mas marido de uma só mulher, que compra, que paga, que honra a sua palavra, que a palavra vale mais do que qualquer documento. Eu acredito nessa nova geração. Eu acredito que essa geração de Jacó está passando. Essa geração de Jacó está passando. Vem uma geração aí de fome de Deus, de viver para Deus, de olhar para a igreja e não ver a igreja uma indústria, não ver uma igreja uma prostituta para estuprá-la, mas ver a igreja como uma noiva. E ele entender que ele está cuidando da noiva, que é uma responsabilidade muito grande em manter a noiva sem ruga, em manter a noiva virgem, de zelar por esta noiva, que ele tem uma prestação de conta para dar, onde ele vai refletir Cristo. Uma nova geração que não vai precisar dizer quem ele é, o que ele faz, brigar por status, brigar por espaço, porque ele vai refletir a glória de Deus, vai ter a presença de Deus fluindo e Deus confirmando as obras das suas mãos. Então, eu tenho muita esperança, e haja vista que a igreja do tempo do fim, a igreja do arrebatamento, é a igreja da dinâmica, é a igreja viva, é a igreja do movimento vivo, a igreja das missões, a igreja da santidade, a igreja da palavra, a igreja do homem sério, da mulher séria, a igreja sensível do Espírito Santo. Então, eu acredito numa nova geração de líder aí. Ou seja, Deus está removendo Eli, está levantando Samuel. Então, vem uma geração de Samuel aí, muito forte, para dar continuidade à obra de Deus. Olha, te conhecendo, se você estivesse em pé aqui, nós já podíamos transformar isso aqui num culto. Pastor, diante dessa palavra você acabou respondendo, mas só para pontuar. A gente não vê uma geração indo. Elas vão sendo substituídas. Em que pese a Bíblia dizer uma geração vai e outra vem. Mas ela não é um fim. Bom, dia 1º de janeiro inicia uma nova geração. Ela está indo sem que a gente percebe. Ela está indo embora. E como a vida passa rápido e a dinâmica da vida. Você hoje, com muito respeito, vou dizer isso, apesar da nossa amizade, mas com muito respeito. Hoje existe pregadores jovens. O que fala a linguagem da garotada, hoje o Brasil está cheio disso. Porém, hoje você é requisitado para os maiores eventos de jovens do Brasil, onde os jovens ainda vão vestido como crente, pulando como crente, buscando a Deus como crente. Aí você acabou de responder, mas pode pontuar isso. Então, diante dessa possibilidade de Deus continuar sarando uma geração que apodreceu nos últimos 20 anos, desde o princípio, mas nos últimos 20 anos, ela se corrompeu. Na verdade, assim, é onde eu consigo ver isso. A igreja sempre viveu da fé. Ia comprar um microfone, fé. Ia pôr um forro, fé. Ia fazer um piso, fé. Reformar um banheiro, fé. Daqui a pouco o Brasil ganhou uma areia movediça, em cima dela fez uma estrutura e as igrejas passou a ter estrutura financeira. No meu conceito, o grande mal para a igreja foi isso. Deus abençoou o Brasil, se é que eu posso dizer, para que a igreja fosse abençoada. A forma de Deus abençoar as igrejas era abençoando a nação. As igrejas se enriqueceram. Passamos a ter templos hoje que são verdadeiros cartões postais. Igrejas extremamente luxuosas. Em conta disso, os pastores foram no embalo. E hoje, eu vou dizer isso aqui em rede social,
sem temor do que eu vou dizer, não de Deus, mas de repercussão, hoje nós temos alguns marajás do Evangelho. Deus, de repente, vem tratar isso. Um dinheiro de dízimo, da maioria de velhinhos aposentados, de pessoas que antes de comprar o arroz, ele vai na igreja levar o dízimo dele, para que seja gasto por estes maus administradores. Aí Deus vem e coloca um dedo e a nação começa a atravessar dificuldades. Vai caindo as arrecadações das igrejas, e as igrejas que tinham esse mal hoje, os pastores estão dizendo, a minha arrecadação caiu. Por quê? Porque Deus está tratando. Deus vai tratar todo um contexto para chegar onde Ele quer. Essa geração, ela apodreceu. Talvez, eu vou citar um pouco mais, uns 25 anos, talvez 30, e ela veio. Deus vem tratando, tirando, e a gente não vê essa geração indo embora. Porém, está vindo uma geração fervendo atrás de nós. Fervendo. Uma garotada que vem fervendo. Tanto que não acabou os jovens nas igrejas. Os congressos estão lotados. Os congressos estão cheios. Então, eu posso acreditar numa renovação muito rápida, onde Deus vai tirar dinossauros, monumentos, e vai pegar corações e colocar no lugar? Biblicamente, sim. O senhor ver isso, eu volto a lembrá-los. Deus fez isso com Eli e Samuel. Deus fez isso com Saul e Davi. Então, Deus sempre tem uma nova geração. E para mostrar isso, como é que é a mente de Deus nisto aí? Eu vou pontuar num fato neotestamentário. Não tem a mulher hemorrágica? Sim. A Bíblia vai dizer que 12 anos ela sofria de hemorragia, ok? E a filha de Jairo com 12 anos de idade. O mesmo tempo que ela adoeceu, que ela está com a doença, é o tempo da idade. 12 anos doente e uma com 12 anos morta. O que Jesus faz? Cura a de 12 anos e ressuscita. O que eu quero dizer com isso? Vem cura e ressurreição. Vem um tempo de um grande avivamento. De um grande avivamento. Vem cura e ressurreição. Então, isso aqui, a de 12 anos, representa essa escola que o senhor veio traçando o tempo todo, doente, sangrando, gastando tudo. Tem Deus ressuscitando uma criança para assumir. E já ressuscitando aqui para dar continuidade. Não para. A obra não para. Então, é nessa perspectiva que eu percebo uma nova dinâmica de Deus aí, porque a gente não vê, mas tem gente muito séria aí. Tem gente anônimos muito, cheios do Espírito muito comprometido. Porque a igreja cresceu muito, né, pastor? Ela se multiplicou. Então, hoje não dá para a gente ter um referencial. Uma única pessoa, num grupo de 10 mil pessoas, um santo no meio. Deus ainda tem anônimos santos. Tem. Pessoas crentes ainda. Muito crente. Tem. E para encerrar aqui, com muita modéstia, o resumo de tudo isso que a gente está conversando é a sua história de vida. Se o senhor fosse um leviano, se o senhor fosse um profano, se o senhor entrasse pelo caminho da maioria, hoje o senhor estaria desfrutando o que o senhor está desfrutando? Colhendo o que está colhendo? A igreja aqui em Toledo estaria vivenciando o que está vivenciando? Hoje, o senhor é um referencial no estado do Paraná. É um conselheiro, é uma mente pensante, é um ícone, admirado por todos, respeitado por todos. O que faz a população, tanto cristã como o rebanho e a liderança, tirar o chapéu para ti? Não tomar uma decisão sem falar contigo. Em que momento o senhor impôs isso? Em que momento o senhor fez propaganda do seu ministério? Em que momento o senhor exigiu isso? Por que isso vem até o senhor? Porque enxergam que, em meio à multidão paranaense, ainda tem um homem de Deus. Não é um homem que fala sobre Deus, mas um homem que representa Deus, um homem que as pessoas enxergam Deus. Então, esse é o segredo. Então, ainda tem pessoas que representam Deus, que a gente enxerga Deus, que é uma voz profética no Brasil.
que é uma voz profética de bênção, que o conselho deles são semente na nossa vida, dão direções, dão destino. E o irmão hoje colhe tudo isso. Então, isso é uma prova firme, real, evidente, que há esperança para a igreja. Há esperança para a igreja. E a nossa oração, ainda que a gente alimenta a esperança no arrebatamento da igreja, a nossa oração é que a gente faça parte da história desse novo mover de Deus é um sonho. Na história da igreja. Um sonho. E essa é a dinâmica de Deus para o seu povo, é o que Deus reservou para cada um de nós. E quanto mais a gente estiver comprometido com Deus, Deus estará comprometido conosco. E eu encerro dizendo aqui, nós somos apenas o instrumento. Não tem nada a ver com a gente, o segredo não está em nós. Então, eu vi lá uma orquestra maravilhosa lá em Toledo. Mas o senhor pega aqueles instrumentos, deixa lá tudo lá no local. Não serve para nada. Só são úteis quando o músico toca neles. É nós, somos nós. Só somos o instrumento. E esse instrumento só funciona quando o músico divino usa o instrumento. Isso é lindo. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender que nós somos apenas um instrumento, que a noiva é de Cristo e que nós estamos ali só para alimentá-la, cuidá-la e não se apropriar dela e muito menos estrupá-la em todos os sentidos desta palavra. E entendendo isso, igual eu ouvi, só não vou dar nome, o senhor sabe muito bem, de uma pessoa dizer, a gente vivia em empresa, hoje a gente sabe o que é viver em igreja, porque hoje a gente tem um pastor. Então, isso mostra o que é ter um coração de pastor e mostra também que é possível uma igreja saudável na face da terra. Isso enche o coração da gente de esperança, né? E que bom que Deus, caso Jesus permita vivermos mais um tempo e também ele tarde um pouquinho para arrebatar a igreja, que ele nos dê a oportunidade de viver o sonho de ver algo extraordinário, muito mais do que acontece hoje, né? Muito mais. Meu pastor, olha, é uma honra poder falar contigo. A gente tem uma amizade já de alguns anos e cada vez que a gente senta para conversar, nunca é menos que 2 horas. Isso contando que hoje nós já conversamos quase 2 horas caminhando. 2 horas. Por 2 horas caminhando. 6 horas da manhã. É bom o povo saber disso, porque o povo acha que é só entrar no carro e andar, mas nós estamos desde as 6 horas da manhã andando lá no... E o senhor me chamou de velho 2 vezes, mas mostra para eles aí que eu caminhei hoje com o garotão. Foi difícil. Foi difícil. Foi complicado arrastar ele atrás, mas para bater os 10 quilômetros hoje deu trabalho, né, velho? Tô aí. Mas a gente se conhece aí há pelo menos 24, 25 anos. Por aí. Cada vez que a gente senta para conversar, sempre foi longas conversas, madrugadas a fio, trocando experiências. E a gente nota que isso não é diferente, porque o irmão pensa também como eu penso. A gente tem uma visão assim que o reino é reino, não é império. Eu gostaria que o irmão, por gentileza, orasse para esse povo. Deva ter muita gente aí nos acompanhando. Depois isso fica também na internet e o povo vai sendo abençoado. Então, gostaria que o irmão orasse por todos nós. Oremos. Bendito é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que está entronizado entre os querubins e vive e reina para todos sempre. Nossa gratidão a Ti, ó Deus, pelo milagre da vida, pela tão grande salvação e pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos em família, renovando a comunhão dos santos. Eu rogo, Senhor Deus, por toda a equipe aqui presente, Senhor, que está nos assessorando, desde a irmã Marinês, seu esposo, todos os 2 jovens que aqui nos assessoram, e especialmente o pastor Vicente Mariano, que tem doado a sua vida ao altar do Evangelho. Oramos, Senhor, por todos aqueles que estão ao vivo, conectados conosco agora. Que a tua bênção seja estendida a esses diletos ouvintes e participantes. Que haja uma mudança de mentalidade, de comportamento e de atitude plena em relação a ti e ao seu reino. Que o grande avivamento almejado e prometido na tua palavra seja uma realidade nos nossos dias, onde possamos vivenciar uma dinâmica plena do bendito Espírito Santo. Cremos, Senhor, numa igreja viva, numa igreja triunfante, numa igreja esperançosa,
numa igreja missionária, numa igreja dominada pelo poder da palavra e pela glória do Deus dos céus. Senhor Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a cidade de Toledo. Rogamos pelo nosso país, pelo Brasil, por todas as autoridades constituídas, nós pedimos a bênção sobre ela. Oramos pela igreja brasileira. Sopra teu espírito na igreja brasileira e aviva a tua obra, assim como orou Abacuque. Senhor, oramos pela liderança brasileira. Fortalece cada líder, renova cada líder, restaura cada líder e abre a visão. Dê visão, visão, Senhor, de reino, visão da sua glória, e venha usá-los poderosamente, Senhor. E oro, Senhor, por todos os teus filhos que se movem na face da terra, e especialmente, ó Deus, esses que estão ao vivo conosco agora. A minha oração é que a tua graça, teu amor, a tua misericórdia, a bondade, compaixão, fidelidade e a paz que excede todo o entendimento sejam multiplicados na vida deles. Receba a nossa gratidão e louvor, pois oramos no nome de Jesus. Amém e amém e amém.